Vamos de conteúdo novo em geografia. Nós vamos falar hoje ainda sobre a região sudeste, tá bom? No nossa sétima avaliação a gente viu, né, um pouco sobre a região sudeste. Iremos dar continuidade, né, com a economia da região sudeste. Então aqui nós temos, né, iniciando para a gente voltar um pouco a nossa fita, se situar. Aqui nós temos o mapa do Brasil, né, o mapa do nosso país, onde cada região está destacada de uma cor. A gente já estudou sobre a região norte, que está na cor verde. A região nordeste, a região na qual nós moramos, né, na cor azul. A região sul também aqui embaixo na cor laranja, a gente estudou. E agora estamos na região sudeste, a região mais desenvolvida, a região mais populosa do nosso Brasil. Ela é formada por 4 estados, não esqueça, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Capital do Minas Gerais, lembram? Muito bem, Belo Horizonte. Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo, São Paulo. Então, não esqueça a região mais desenvolvida, né, e mais populosa do nosso país, onde teve o desenvolvimento, né, das primeiras indústrias, né, na região sudeste, no estado de São Paulo, devido à lavoura de café, lembram? E em Minas Gerais, que foi o quê? O descobrimento, né, do ouro, Minas Gerais, depois Goiás, Mato Grosso. Mas o início mesmo em Minas Gerais. Então, observem direitinho, para a gente se situar. Então, vamos lá, iniciando com a economia, né? A região sudeste, ela pertence à maior região geoeconômica do nosso país, né? Do Brasil, em termos de economia. Né, gente? Quer dizer que é muito forte e diversificada. Então, entre as grandes variedades econômicas da região sudeste, nós vamos ter a questão do extrativismo. Lembrando que a maior fonte de economia da região sudeste, gente, é o extrativismo mineral. A gente já vai ver. Porque o extrativismo, ele é dividido em animal, que é relacionado aos animais, mineral, os minérios, e vegetal, os vegetais. Então, a região sudeste tem a maior fonte de economia, né, no extrativismo mineral. Não esqueçam esse detalhe. Então, quais são, né, a economia da região sudeste, né? Onde é que a região sudeste consegue, né, lucrar dinheiro? Então, no extrativismo, principalmente o extrativismo mineral, não esqueçam, a agricultura, na pecuária, indústria e no turismo, tá bom? Então, vamos iniciar com o extrativismo animal. A pesca, claro, se extrativismo, a pesca, né? Principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois temos o extrativismo mineral, não esqueça, a maior fonte de economia da região sudeste. O maior extrato de minérios é Minas Gerais, o maior extrator, quer dizer, o local que tem mais minérios, né, no nosso país é em Minas Gerais, que produz ferro, manganês, bauxita, né, alumínio, cassiteria, que é o estanho, urânio, minerais atômicos, calcário, ouro, mármore, pedras preciosas e água mineral. Então, destaque, né? O maior fonte de economia da região sudeste é no extrativismo mineral. Acabamos de ver em Minas Gerais, tem a maior quantidade de minérios, né? O maior extrator, né, de minérios no nosso país é em Minas Gerais. Depois nós temos aí abaixo, você pode estar vendo, Rio de Janeiro, né? Extrai-se o petróleo, né? No Espírito Santo temos o petróleo e também a areia monazítica, tá bom? Que é um fosfato natural de cédio, né? Latânio, mesotório, tório e de outros metais raros, tá bom? E aí em São Paulo nós temos, né, no município, lá na cidadezinha de Iporanga, tá bom? A extração do chumbo, certo? Em grande quantidade. Então é importante você estar destacando, frisando isso. Depois no extrativismo vegetal, sobre a extração dos minérios, dos vegetais, né? Nós sabemos que nós temos o extrativismo vegetal, ele destruiu grandes áreas de vegetação na região sudeste, né, para dar lugar, claro, à vegetação nativa para funcionamento das caldeiras industriais. Então, a vegetação do sudeste, a região sudeste foi muito comprometida, né, para fazer o desmatamento, para a questão da urbanização, porque é a região até mais urbanizada do país hoje. E aí também, assim que chegou a Revolução Industrial na Inglaterra, século XVIII, as primeiras indústrias vieram para o Brasil e se instalaram na região sudeste, especificamente na Grande São Paulo. E aí, gente, para isso, para a instalação dessas caldeiras industriais, precisava desmatar grandes quantidades. Então, a vegetação sofreu muito com isso, tá bom? E hoje há apenas extração de madeira junto à floresta tropical, ao norte do Espírito Santo.
E a exploração também do cerrado, né, em Minas Gerais para a obtenção da lenha, certo? Então, vejam esse destaque. Então, a vegetação foi muito devastada, muito destruída por conta, né, claro, da urbanização. Certo? E no início, né, para a questão das lavouras de café, a extração do ouro, né, prejudicou muito. E aí foi, posteriormente, dando origem, né, com a Revolução Industrial, século XVIII, à urbanização, né, aumento populacional e, consequentemente, maior desmatamento. Aqui nós vamos falar um pouco sobre, nessa página, sobre a agricultura, tá bom? Agricultura, que é o plantio, né, o cultivo, né, o setor agrícola nessa região, né, na região sudeste, ele se deve à existência de vastos solos férteis, tá bom? Um solo muito bom, por exemplo, encontrado em São Paulo, chamado de terra roxa. Esse solo dele foi o responsável, gente, para o desenvolvimento da lavoura de café. O café, ele se dá, nós sabemos que cada vegetação tem um tipo de solo característico, né? E aí o café, ele se dá muito bem nesse solo chamado de terra roxa. E embora o café tenha sido uma força, né, muito grande econômica, foi a pioneira da ocupação da região sudeste, né, do estado de São Paulo, e de seu desenvolvimento econômico, o cultivo, ele tem sido reduzido cada vez mais, né? Naquela época, sim, hoje foi bem reduzido, diminuiu-se muito. Então, também nós temos na produção agrícola regional a questão da cana-de-açúcar, plantação da cana-de-açúcar, da soja, da laranja, certo? O Sudeste, gente, ele é o responsável pela maior parte de produção de cana-de-açúcar do país, viu? Não esqueçam, façam esse destaque aí. E fica concentrado, né, na Baixada Fluminense, na zona da Mata Mineira e do estado de São Paulo, tá bom? Depois também de cultivo da soja, a soja apresenta crescente avanço, é largamente utilizada na indústria de óleos e de rações para animais, sendo uma grande parte também, claro, exportada, né, mandada para fora do nosso país, para outros países, certo? E em sua maior parte, ela é destinada à industrialização e exportação de suco. Também temos a produção das laranjas, que é realizado principalmente no estado de São Paulo, a laranja, viu? Destaquem isso, corresponde a 80% da laranja nacional, tá bom? É produzido lá em São Paulo, 80% da laranja que é consumida aqui no nosso país. É produzido em São Paulo. Também são produtos de destaque, gente, na agricultura da região sudeste, não esqueçam, o algodão, o milho, o arroz, a mamona, amendoim. Certo? Então, não esqueça, na agricultura da região sudeste, nós temos grande produção de cana-de-açúcar, né, de café, de soja, milho, arroz, mamona, amendoim, faço destaque, algodão, certo? Depois nós vamos para a pecuária. Na pecuária, nós sabemos que é a criação e a reprodução de animais, criação de diferentes animais. Então, a pecuária, na região sudeste, ela se destaca por possuir o segundo maior bovino do Brasil. Então, o segundo maior bovino, né, é o rebanho de bois. Nós encontramos o segundo maior, né, no nosso país aqui na região sudeste, onde predomina a criação da raça Zebu, tá bom? Destaquem isso. Depois nós temos também Minas Gerais, é o maior produtor de gado bovino, Minas Gerais, e é o responsável por mais da metade do gado suíno da região. Todos os estados são produtores de aves, tá bom? Tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Minas Gerais, né? E depois Espírito Santo. Todos eles produzem aves, sendo que São Paulo é o maior criador, tá bom? De codorna do Brasil. Lá em São Paulo tem grandes, né, pecuaristas, pessoas que se dedicam à criação de codornas. Lá, por esse motivo, São Paulo tem o maior criador de codorna do Brasil. E também São Paulo produz, gente, produtor da cera do casulo, né, que é usada na indústria têxtil, né, na sericultura, que é utilizado na fabricação de tecidos. Então, destaquem direitinho. Aí depois nós temos em seguida a questão da indústria, comércio e transporte. O transporte, o sudeste, a região sudeste, ela possui o maior parque industrial brasileiro. São indústrias nos segmentos, né? Lá nós temos indústrias de gêneros alimentícios, petroquímicos, automobilísticos, metalúrgicos, siderúrgicos, dentre várias outras. Aqui abaixo as imagens, né, de indústrias.
Como eu falei anteriormente, as indústrias, elas primeiras, inicialmente se instalaram na nossa região sudeste. Por isso que ainda hoje tem essa questão da migração para a região sudeste, em busca de melhores condições de vida, em busca, claro, de um emprego, né? Por quê? Porque lá teve, nesse período, que estava precisando muito de mão de obra. Então, até hoje, temos, principalmente aqui na região nordeste, na região que nós moramos, pessoas que migram para São Paulo atrás de melhores condições de vida. Migram para a região sudeste atrás de melhores condições de vida. Só que hoje já está bem mais difícil, né? Não está mais como lá em 1800, 1900, né? Por quê? Por conta da questão da urbanização, do aumento populacional, né? Que hoje as pessoas que já estão lá já estão sofrendo com a questão do desemprego, certo? Aí aqui nós temos também nessa outra página, tá bom? Que não existem mais indústrias, né? Não existiam, aliás, indústrias em São Paulo até final do século XIX. Todos os produtos industrializados, eles eram importados de outros países, quer dizer, eram vindos da Europa, produtos importados. Só a partir da Revolução Industrial, né, gente? Século XIX, que aí veio as primeiras indústrias para cá. Só há cerca de 100 anos, né, que a industrialização se iniciou na região sudeste, onde se desenvolvia, né, a cafeicultura. As primeiras indústrias vieram por conta da lavoura, o lucro estava bom na lavoura de café, tá bom? E as principais indústrias, né, atividades industriais da região sudeste são automobilística, né, dos automóveis que se encontram em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, siderúrgicas, né, da questão dos ferros, encontra-se no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Gostaria que vocês destacassem, frisassem esse quadro aqui verde. Aeronáutica, né, questão das aeronaves, né, em São Paulo. Naval, Rio de Janeiro. Petroquímica, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E materiais elétricos e eletrônicos, o grande destaque em São Paulo. Então, observe. Aqui abaixo nós temos esse gráfico mostrando a distribuição das indústrias, né, na região sudeste, mas isso em 2007, porque nós sabemos que o IBGE, que é responsável pelas pesquisas, o órgão responsável, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele só faz pesquisas de 10 em 10 anos, certo? Então, essa última aí foi realizada em 2007. Então, nós temos aí a quantidade de indústria na região sudeste, tá bom? Nós temos aí, na parte verde, região sudeste no Brasil, né? Região sudeste é a maior quantidade. 50% das indústrias do nosso país se encontram na região sudeste. Na região sul, nós temos aí também, né, um pouquinho, né, em segundo lugar. Região nordeste em terceiro lugar. Região centro-oeste em quarto. E a região norte em quinto lugar, com relação à distribuição de indústrias aqui no nosso país, no Brasil. Nessa região, a indústria de produtos alimentícios, alumínios, couro, artefatos de papel, móveis e eletrodomésticos. Então, muitas indústrias se encontram, né, na região sudeste. Também muitas das indústrias são multinacionais, quer dizer que são, né, de outros países, no caso a Johnson & Johnson, tá bom? Que aqui faz, né, produtos, tanto gêneros de limpeza, né, shampoo, condicionador da Johnson & Johnson, como nós temos, né, depois também a Nestlé, tá bom? São produtos de multinacionais e farmacêutica também e hospitalar, produtos hospitalares. Aí aqui nós temos a questão do comércio. O comércio da região sudeste é muito grande, né? É muito intenso e é grande a arrecadação também, claro, de impostos. Nos centros das capitais, né, o movimento é forte com grandes shoppings, nós sabemos, certo? Então aqui nós temos nessa imagem a distribuição dos shoppings por região, isso já em 2009. Então vemos também, né, a questão na região sul, né, 55%, lá tem a predominância maior de shopping. Região sudeste já fica em segundo lugar, isso em 2009, certo? Depois, em terceiro lugar, região nordeste, em quarto lugar, região centro-oeste e, em último lugar, região norte. A região norte, gente, você pode ter observado também no gráfico anterior, tanto com relação ao shopping, quanto também com relação à ocupação de indústrias, é porque também essa região é a menos povoada, tá certo? É a menos povoada, a menos populosa, que tem mais pessoas morando, por conta da floresta amazônica, certo? Então, observem direitinho. Aí aqui nós temos nessa outra página a questão dos principais portos, né, de embarque e desembarque. Nós vamos ter Santos, que fica em São Paulo, Rio de Janeiro, né, no estado de Rio de Janeiro, Vitória, né, Vitória e Tubarão, que ficam no Espírito Santo. Gostaria que vocês destacassem. Depois, nós observamos também que o Sudeste, ele exporta. Exportar é mandada aqui para
outros lugares, para outros países. E importar é trazer de lá para cá, certo? No caso, exportar é a questão da emigração, é a pessoa que sai daqui para lá. Emigração, exportar, sai daqui para lá. Importar é imigração, né? Fazer essa relação. Para ver se melhor você entende. Importar é trazer de lá para cá, né? Então, o Sudeste, ele exporta, ele manda daqui para outros países café, açúcar e sal. Esses 3 produtos a região Sudeste exporta, manda para fora. E o que é que ele importa, que ele não produz, que ele não tem, ou tem em pequenas quantidades, que precisa trazer de fora para cá, dos países da Europa para cá, de outros países. Ele importa combustíveis, quer dizer, combustível, a gasolina, precisa trazer de outros países. Calçados, tecidos, tá bom? Matérias-primas, automóveis, máquinas, produtos manufaturados, químicos e farmacêuticos, tá bom? Então, veja bem, os produtos que São Paulo importa e os produtos que São Paulo exporta. Depois, nós temos também em relação ao transporte. O Sudeste possui a maior e melhor rede, né, de transporte do Brasil. Certo? Como também as principais rodovias e ferrovias e dispõe de excelentes aeroportos, como nós sabemos. Aí, destaque também os principais aeroportos são o Aeroporto Internacional de São Paulo, né, que é em Guarulhos, o Aeroporto também Internacional de Confins, que fica em Belo Horizonte, o Aeroporto também Internacional do Rio de Janeiro, que é no Rio de Janeiro. A navegação fluvial é feita principalmente por alguns trechos do Rio São Francisco, né, pelos barraqueiros e também no Rio Paraná, tá bom? Então, gostaria que vocês frisassem isso. Crianças, esse conteúdo nós temos no nosso livro de geografia, tá bom? Gostaria que vocês relessem esse conteúdo, destacassem as partezinhas que a tia destacou. No nosso livro, na página 154 até a página 158. E em seguida, vocês fizessem a atividade, página 159 a página 160, tá bom?